E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Maito Tech Lab, eu sou o Fábio e hoje vamos ver um review e comparativo da placa RX 5500 XT de 8 GB da SJS. Eu comprei essa placa durante as promoções de março do AliExpress e paguei R$ 565 já com os cupons de desconto. A loja da SJS foi bem ágil e enviou a placa já no dia seguinte da compra. A placa chegou em 14 dias, contando os 2 dias que ficou na alfândega, e passou sem taxas adicionais. Foi muito bom. Como vocês podem ver no vídeo, a placa ela vem bem embalada com um plástico bolha por fora, bem reforçado. Aí dentro ela tem uma embalagem também de espuma, bem reforçado para evitar que tenha dano com a placa. Vem junto ali só esse manualzinho básico, não vem nenhum outro cabo ou acessório. A placa também vem dentro desse plástico antistático lacradinho. E a aparência dela, assim, no geral, é que a placa é nova. Muito boa a primeira impressão que eu tive da placa. Ela tem 2 fãs, o backplate ali é metal. Tem 3 heat pipe, 2 que aparecem ali embaixo e mais um em cima. São 4 conexões, uma HDMI e 3 DisplayPort. Tem as informações do GPU-Z. E o comparativo de hoje vai ser feito testando essa placa no meu computador, que tem um Xeon 2667 V4, e no computador do meu irmão, que tem um Ryzen 3600. Então vamos aos testes. O primeiro teste que vamos ver hoje é o Assassin's Creed Odyssey no Low. O Assassin's Creed é conhecido por ser um jogo que exige bastante das CPUs. E aqui uma característica que me chamou bastante atenção e me surpreendeu é que o Ryzen, apesar de entregar mais FPS, ele também consumiu mais energia para entregar esses FPS a mais. Como nós vemos aí na imagem, à esquerda nós temos o 2667 V4 consumindo cerca de 150 watts, enquanto à direita o Ryzen 3600 consumindo perto dos até 180 watts. E com uma média de frames de cerca de 10 FPS a mais, mas também consumindo pouco mais de 10% de energia. O Ryzen se mostra mais forte nessa qualidade, com uma média de 60 contra 53 do 2667 V4. O próximo teste agora é novamente o Assassin's Creed Odyssey, agora na qualidade muito alta. E nesse jogo e em todos os jogos eu sempre desabilito essa função profundidade de campo, que essa função consome um pouco de FPS sem trazer um benefício visual interessante. Então eu sempre desligo isso aí. E quanto aos testes, agora a quantidade de frames um pouco mais próxima e o consumo de energia continua mais alto do lado do Ryzen. O sistema AMD entrega aí uns 6 FPS a mais, uns 15% a mais, mas o consumo de energia está aí próximo dos 40, 50 watts a mais, o que é bastante significativo e uma característica que me marcou, que eu realmente não esperava um consumo maior dessa plataforma
tão mais atual, acho que quase uns perto dos 10 anos mais nova, mas o consumo é bastante alto. Então 49 FPS na média para o Ryzen e 43 para o 2067 V4. Do passado vamos para o futuro, Cyberpunk 2077. Agora coloquei a qualidade média, o FSR balanceado. Aqui as métricas indicam que temos uma quantidade de frames bastante parecida, com um FPS médio para o 2067 V4 na casa dos 66 frames e para o Ryzen na faixa dos 66 FPS. Aqui, olhando aí nas métricas à direita, está lá como Xeon 2067 V4, mas é porque eu esqueci de editar o nome da CPU. Mas vocês podem ver ali pela frequência da CPU que os 4 GHz indicam que esse é o Ryzen 3600. E à esquerda nós temos a frequência da CPU de 3,5 GHz para o 2067 V4. Então, final do teste, um empate técnico com cerca de 75 FPS para os dois sistemas. Rodei novamente Cyberpunk 2077, agora na qualidade alta, com FSR desligado. Então aqui colocamos uma carga maior na placa de vídeo e a quantidade de frames fica bastante nivelada, com 33 para o sistema AMD e também 33 para o sistema Intel. É interessante notar então que mesmo uma placa de vídeo de entrada como a 5500 XT consegue rodar um jogo exigente numa qualidade visual bastante legal. Então, se você quer jogar o jogo com 60 FPS, você reduz um pouco a qualidade gráfica, ou se você quer jogar o jogo com a qualidade visual mais alta, você pode também ajustar e conseguir ainda uma taxa de frames nível de console, e essa placa vai te entregar a performance. Final do teste, 39 FPS na média para os dois sistemas. Agora vamos dar uma corrida. O primeiro teste vai ser o Forza Horizon na qualidade baixa. E aqui novamente eu não tenho as métricas do consumo, porque o teste do Forza Horizon no 2067 V4 foi feito quando eu ainda não tinha o jeito de sincronizar bem o monitor do consumo junto com a gameplay. Mas a partir dos próximos vídeos sempre vai ter esse monitor do consumo junto com a gameplay. Em termos de performance, os dois sistemas tecnicamente empatados. O uso da CPU fica um pouco mais baixo no 67 V4 do que com o Ryzen. Isso é influenciado diretamente porque o 67 V4 é um 8/16 núcleos e o Ryzen é um 6/12. Então temos aí média de 103 FPS nos dois sistemas, 1% low também empatados. Então isso mostra que aqui o que está limitando mesmo é a 5500 XT. A placa de vídeo, apesar de estar aí no seu limite, entrega uma alta quantidade de frames, acima dos 100 frames por segundo, indicando que podemos subir a qualidade visual do jogo e mesmo assim vamos ter uma fluidez bastante interessante. Aí o final do teste, 102 FPS nos dois sistemas com a qualidade baixa.
E agora, para pôr uma carga ainda maior na 5500 XT, eu rodei o Forza Horizon na qualidade Ultra. Aqui, se vocês observarem o tempo dos quadros no Ryzen 3600, já no começo vocês podem ver que está dando uns picos ali que vai influenciar o resultado final. Mas era isso que eu tinha, então eu resolvi incluir aqui para a gente ver uma comparação básica. E os dois sistemas novamente com taxa de frames bastante semelhante. E podemos ver que se a gente ajustar uma coisa entre o baixo e a qualidade alta, a gente vai conseguir uma qualidade visual do jogo muito boa e mantendo uma taxa de frames alta. O Forza Horizon é um jogo muito bonito de se ver e também é um jogo bastante leve. Uma placa de vídeo de entrada como a 5500 XT consegue performar muito bem nesse jogo. Vocês podem ver que aqui, por influência aí dos picos no tempo de resposta, o jogo à direita está tanto atrasado quanto o sistema à esquerda, que é o Xeon. Vamos para o final do benchmark. Aqui vocês vão ver então que as métricas finais indicam que houve uma contagem de travamentos muito grande no lado do Ryzen. Apesar disso, a média de frames foi 48 para o Xeon e 46 para o Ryzen. E agora, o próximo teste, temos o clássico GTA V. Por ser um jogo um pouco mais antigo, permite que a gente rode com a qualidade gráfica. Aqui eu rodei com qualidade alta e uma boa taxa de frames nos dois sistemas. O Xeon fica com agora aí a média de 130 e o Ryzen 150 FPS. E aqui novamente temos o medidor de consumo, que nos indica que o sistema com o Ryzen chega a consumir entre 50 e 60 watts a mais do que o 2667 V4. Nós temos sempre uma expectativa que o sistema mais novo consuma menos energia, né? Seja mais eficiente do que um sistema mais antigo. Mas aqui o sistema Ryzen tem que consumir mais energia, entregando uma taxa de quadros mais alta. Mas é uma coisa que eu não esperava. Então temos aí uma média de frames no sistema Intel com 146 FPS e no sistema Ryzen com 151, 152 FPS. 1% low com 57 para o 2667 V4 e 76 para o Ryzen. A utilização da CPU com cerca de 38 para o 2667 V4 e entre 41 e 45 para o Ryzen. Aí ainda no assunto de consumo, eu tinha feito alguns desses testes antes com uma 2060 Super, quando o consumo chegava a bater cerca de 350 watts com o 2667 V4. E agora o mesmo sistema 2667 V4 com a 5500 XT, o consumo do PC total nunca chegou a 250 watts. Então, para quem quer poder jogar os jogos aí com uma qualidade um pouco reduzida, um custo total também um pouco menor, a 5500 XT é uma placa bastante econômica. As métricas aí do MSI Afterburner
tem uma indicação de consumo em watts da placa de vídeo, mas eu acredito que eles não estejam reportando ali o consumo real. Agora, por exemplo, está marcando 16 watts, 17. Apesar do consumo baixo aí do sistema total, eu acho que a placa consome um pouco mais do que está sendo indicado aí nas métricas do MSI Afterburn. Agora mais um jogo bastante atual, o Spider-Man Miles Morales. Primeiro erro dele na qualidade baixa com FSR em qualidade. O teste, como não tem um benchmark embutido, eu rodei por cerca de 1 minuto aí voando com as teias pela cidade. Em seguida eu vou ir para a galera, andando um pouco no chão para tentar pôr um pouco mais de carga aí no sistema. E aqui temos uma taxa de frames médio 78 para o sistema 2067 V4 e 90 para o Ryzen 3600. Aqui também é um caso em que eu esqueci de editar o MSI Afterburn. Então à direita é o Ryzen 3600, mas ele está com o nome em ZIL 2067 V4. Mas novamente, pela frequência desse CPU, a gente vê que esse é o sistema Ryzen e a esquerda é o 2067 V4 rodando a 3,5 GHz. O consumo dos dois sistemas aqui é mais parecido, com o Ryzen consumindo cerca de 240, 245 watts e os sistemas Xeon consumindo cerca de 220 watts. Uns 10% a mais de consumo com o Ryzen, para ele entregar também uns 10 FPS a mais do que o Xeon. 1% low ali também, mais alto no sistema Ryzen, indicando que aqui o IPC e a frequência falam mais alto do que a quantidade de núcleos. E na segunda rodada do Spider-Man Miles Morales, eu coloquei a qualidade no alta e sem o FSR, para colocar uma carga um pouco mais pesada na placa de vídeo, e vamos ver como que os sistemas se comportam agora. Aqui os dois sistemas então bastante parecidos na quantidade de frames e no 1% low também. Consumo dos dois sistemas cerca de 10 watts a mais no sistema AMD e a média de frames com empate técnico. Então, o Spider-Man é um jogo que a 5500 XT consegue rodar uma taxa de frames boa, elevada, mesmo numa qualidade alta. O uso de CPU bastante parecido, em algumas situações um pouquinho maior no sistema AMD devido à quantidade de núcleos menor, então a taxa de utilização da CPU parece um pouco mais alta. Chegando no final do teste, vamos agora para o Last of Us. E na última versão, a 1.03, 1.3. Primeira rodada vai ser com a qualidade baixa e o FSR em modo qualidade. Nesse jogo também, como ele não tem um benchmark embutido, tem que fazer um teste na gameplay. Aqui eu sincronizei as gameplays dos dois sistemas pela cena final. Então a parte inicial aí da gameplay fica um pouco diferente de um sistema no outro. Mas e aqui, diferente dos outros
comparativo, o sistema Xeon consumiu mais energia do que o Ryzen e também entregou mais FPS. Então, aparentemente, quanto mais FPS, mais o consumo, meio que independente da CPU utilizada. No sistema Intel parece que a utilização da GPU está um pouco mais alta, e da CPU é bastante similar nos dois sistemas. A média de frames cerca de pouco mais de 10 FPS a mais no Xeon, 1% low, bastante melhor no Xeon. Mas aqui nas duas gameplays deu umas travadinhas que podem ter influenciado as métricas de média, mínima, 1% low, de forma aí que não dá para tirar uma conclusão levando em conta esses dados. Mas mais uma vez, com a ajuda do FSR, a 5500XT consegue rodar o jogo na qualidade baixa, mas está rodando legal. Dá para aproveitar o jogo mexendo um pouco nas configurações gráficas, e dá para aproveitar o jogo. E nesse jogo também, diferente dos outros, a taxa de utilização da CPU, tanto no Ryzen quanto no Xeon, é bastante alta. Um pouco mais alta no Ryzen, mas 75 aí por Xeon e 80 e poucos no Ryzen. O consumo cerca de 10 watts a mais no Xeon. Agora, Last of Us com qualidade alta e FSR mais uma vez no modo qualidade. Aqui a edição ficou um pouquinho desincronizada, mas vamos lá. Ó, os dois sistemas já tem umas travadinhas que puxa o 0,1% low bem abaixo. Eu dei um reset ali no Ryzen. A taxa de FPS média está idêntica nos dois sistemas. O consumo, de novo, coisa de 10 a 15 watts maior no sistema Xeon. Taxa de utilização maior no sistema Ryzen. E mesmo com qualidade alta, está rodando uma taxa de frames próximo aos 60 FPS. Então, ajustando entre o baixo e o alto, você consegue ter uma qualidade gráfica visual boa, mantendo a taxa de frames. Eu não joguei muito nas versões anteriores do jogo, que foram dadas como bastante bugadas. Mas aqui nessa última revisão, então o jogo tá bonito e belo tiro, moça. Então o jogo tá bonito e com uma taxa de frames boa. Esse foi um jogo que no começo não me chamou muita atenção. Assim que eu comecei a jogar ele, realmente é envolvente. Não gosto muito desses jogos que ficam meio que limitando artificialmente a munição e os recursos, mas dá para se divertir com o jogo. Em função de ter um companheiro que às vezes te dá munição, te dá a cura, é uma boa forma de remediar o problema que eu falei de ter recursos limitados. E chegando ao fim, taxa de frames similar nos dois sistemas,
1% low um pouco maior no sistema Xeon. E o consumo nessa parte que é bem sincronizado nos dois sistemas está em parte técnica também, 245 watts. Bom, galera, e aqui se encerram os testes por motivos de força maior. Terminando esses jogos de campanha, eu queria ter feito testes em jogos multiplayer, no Warzone, PUBG, até Fortnite e Counter-Strike. Mas acontecia que quando eu fui trocar o SSD na placa mãe do meu irmão, eu coloquei o SSD NVMe que tinha os jogos multiplayer aí de FPS, e eu tentei ligar a placa-mãe e ela não quis mais ligar. Na verdade, ela até liga a placa de vídeo, o ventilador da CPU liga, só que ela não dá bip, não dá vídeo. Mesmo tirando as memórias, que é uma situação que normalmente quando ela liga ela começa a pitar, aqui ela não dá sinal nenhum de vida. Então eu acredito que é BIOS corrompida. Assim que eu conseguir resolver esse problema, eu vou tentar fazer os testes com jogos competitivos. Então, infelizmente, tenho que encerrar por aqui. Por hoje é só. Se esse conteúdo lhe foi útil de alguma forma, deixa um like. E se você quer ver mais conteúdo como esse, se inscreve no canal. Por hoje fico por aqui. Até o próximo vídeo.